E quando agradamos o Senhor, desagradamos o mundo, mas somos agradados pelo Senhor. Ó Deus, faça aqueles que não têm se sentido agradados pelo Senhor, Pai, eles entenderem quão grande é o amor do Senhor para com eles. Ó Deus, que cada um de nós venhamos maximizar, elevar, reconhecer o agir do Senhor em nosso favor, e não, ó Pai, valorizar as lutas, a dificuldade, dizendo que não vou mais, está difícil. Não, a Bíblia diz que tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece. Ó Deus, segura na mão desses que estão sendo engolidos o mar de problemas. Segura na mão daqueles que estão sendo engolidos pelos mar de dificuldade. Aqueles que estão se autodeclarando um fracassado, derrotado. A Bíblia diz que somos mais do que vencedor no Senhor. Ó Pai, abra os céus para os teus servos. Manifesta a tua glória, ó Pai. Só mais uma vez, ó Pai. Só mais uma vez, Deus, revela o teu poder. Dá sonhos, dá visão, dá revelação. Faça a tua igreja ver e entender que tu és Deus que trabalha em favor de todos quanto em ti confiam, ó Pai. Ó Deus, nessa noite de terça-feira, quero te agradecer, meu Pai, por estar aqui num prédio, reunido como igreja para te adorar, para receber aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Fala comigo, Senhor, fala conosco. Aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus, alega a nossa alma. Nos traz uma revelação, ó Pai, que nos faz entender quão grande é o seu cuidado para conosco. Ó Deus, cria em nós um coração puro e renova em nós, ó Pai, o teu espírito, e que tenhamos, ó Pai, um espírito aquebrantado, que haja desejo, que haja sede em nós, ó Pai, de romper em fé. Talvez, Pai, alguém já não tem fé, Senhor. Talvez alguém está vazio, seco. Mas eu quero interceder por eles. Assim como o teu servo estava lá preso no cárcere, a igreja orava, intercedia por eles, e o Espírito Santo promoveu um terremoto ali, Senhor. E houve um milagre através da oração, da intercessão. Ó Deus, eu quero interceder pelos aqueles que estão falando com a sua própria boca, que já era. Que não tem jeito. Eles estão se autodeclarando derrotados na batalha espiritual. Mas a Bíblia diz que tu és o Deus que levanta o que está caído. Tu és Deus que fortalece os que estão fracos. Tu és Deus que anima os que estão desanimados. Tu és Deus que vivifica os que estão desfalecidos. Então visita agora, ó Pai, aqueles que estão dentro da sua casa, prostrado e se autodeclarando derrotado. Aqueles que estão buscando um entretenimento, ó Pai, com o celular na porta de casa ou na praça. Fugiu, ó Pai, está lá no shopping. Está buscando, ó Pai, alguma coisa, mas não está buscando o Senhor.
A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Ó Pai, assim como disse Abacuque naqueles dias, na sua oração, eu faço essa oração hoje, ó Pai. Ó Deus, aviva, desperta a sua igreja nesse ano de 2026. Traz, ó Pai, o mover sobrenatural, para que a igreja veja que Tu és Deus vivo, e que o dia em que o Senhor dá ordem ao Seu Filho para buscar a sua igreja está bem próximo. Ó Deus, dá sensibilidade espiritual àqueles que perderam a sensibilidade, aqueles, ó Pai, que não está nem aí, Senhor, estão se envolvendo cada vez mais em algo que o leva, Pai, para distante de Ti. Quando a Sua palavra diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. O inimigo está fazendo com que a Tua igreja, através dos seus atos e suas ações, venha distorcer a Sua palavra. Ó Pai, que nessa noite possa acontecer um avivamento no meu ministério, na vida espiritual de todos quanto está nesse prédio vai chegar, e daqueles que estão em casa, ó Pai, nós estamos intercedendo por eles. Ó Deus, que a cama deles possa ser sacudidas, que na programação que ele estiver vendo na televisão, no celular, possa aparecer uma mensagem onde o Espírito Santo possa chamar a atenção, para que a igreja venha se posicionar. Ó Deus, fala conosco da forma que Tu queres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar maravilha.
mãos o mais alto que você pode. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas Vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, as minhas vestes Declara isso com todo o teu brancas, fôlego. estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Eu já coloquei. as minhas vestes brancas. Se você está esperando por ele, declare. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. O Espírito de Deus, ele já está aqui nesse lugar, meu irmão. Ele já bate a porta. Ele bate a porta do teu coração. Ele te chama para perto. Ele te chama para viver algo diferente, algo novo. Eis que estou à porta e bato. O Senhor Jesus, ele já está aqui, meu irmão, falando contigo, falando ao teu coração. Ele nunca negou a presença dele. Nós que muitas das vezes nos encontramos distante, mas hoje aqui você está face a face com o Pai. E diante dele, o que você tem a dizer ao Senhor Jesus? O que você tem a declarar diante da presença de Deus? O que você tem a dizer ao Pai? Perante ao altar do Senhor Jesus, o que você tem a declarar ao Senhor? Eu queria que nesse momento você fechasse os teus olhos e você conectasse o seu pensamento com Deus. Você começasse a entrar nesse ambiente espiritual, o ambiente a qual Deus ele já se faz presente, o ambiente a qual o Espírito dele já está se movendo aqui entre nós, o ambiente a qual o Senhor Jesus ele vem falando conosco já. Se você quer mergulhar em águas mais profundas, eu quero te convidar agora a você fechar os teus olhos e focar o teu pensamento em Deus agora. Esquece tudo que está acontecendo ao seu redor, quem está do seu lado. Esquece quem está na sua frente. E você começasse a mergulhar mais profundo. Começa a mergulhar mais profundo agora. Começa a mergulhar mais profundo. Começa a falar com Deus nesse momento. Começa a buscar Ele incessantemente. Hoje nós estamos aqui, uma reunião de crescimento espiritual. O que você está buscando crescer em você, meu irmão? O que você está buscando crescer na sua área espiritual da sua vida? O que você está buscando aqui nesse lugar? O Espírito de Deus. Agita as águas paradas da minha alma. Me leva com o teu rio que traz vida.
como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Vai declarando esse louvor. Eu não tenho as palavras certas a dizer pra te provocar, ó Senhor. Santo Espírito, me traz pra perto, ó Pai. Me faz ser inundado pelo teu rio, ó Senhor Jesus. E então vem, ó Senhor Deus, como prometestes. E então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Chama! E Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como De um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolve em quem tu és. então vem.
derrama o teu Espírito. Aleluias. Levante sua mão mais alto que você pode nesse momento. O Espírito de Deus, Ele já está presente aqui entre nós. Ele já está movendo e fazendo a sua obra em nossas vidas. Se você crê que você pode ser curado, se você crê que você pode ser transformado aqui nesse lugar, se você tem fé de que o Senhor, Ele pode agir na tua vida, independente da área que seja, independente do que seja nessa área, com as mãos levantadas o mais alto que você pode, aplauda o nome do Senhor Jesus, glorificando e engrandecendo o nome dEle nessa noite. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo, amém? Queria te convidar a você chegar até um irmão que está ao seu lado e falar: paz do Senhor. Cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje é nosso culto de RCE, reunião de crescimento espiritual. Irmãos, o crescimento espiritual, ele é individual. Eu estou buscando para mim fortalecer, receber graça de Deus, visão de Deus, sensibilidade espiritual, para que eu não possa ser envolvido naquilo que o inimigo tem projetado contra a nossa vida. E sendo assim, nós vamos estar alegres com Deus. O Espírito Santo vai gerar essa alegria em nós, para que possamos permanecer firme na presença do Senhor. Segunda-feira eu estava indo trabalhar, e no carro Deus me deu uma visão, para me estudar sobre barranco. Ai, meu Deus, que negócio é esse? Aqui em Viegas não vejo de barranco aqui. Não tem barranco por aqui, tem? E aí Deus me fez lembrar, quando eu morava lá no Alemão, esses dias, eu fui lá no Morro do Alemão, entregar as caixas de remédio, e o que mais tem lá é buraco. E esses dias eu comecei a estudar, de terça-feira para cá, sobre buraco. Ontem, eu fui lá para os fundos de casa, irmão, comecei. Os meninos chegaram, eu fiquei: pastor, irmão, estou estudando, não foi? Estou meditando aqui e tal. Porque umas coisas que vêm, se você não ficar ali focado, já era. Aí o pastor Ian e meu sobrinho veio para trocar o disjuntor ali. Alguém foi para o pastor, ele já me conhece, que eu não estou estudando. Aí, irmãos, podia vir aqui, eu quero acompanhar o que está acontecendo aqui. Aí daqui a pouco chegou eu, vi eles tocando ali o disjuntor e voltei. Voltei, mas eu fico igual um tatu, né? Buraco. E, irmão, vai ser uma mensagem muito forte. Deus está falando muito aqui no meu coração. E nós precisamos entender, irmão, que igreja é propriedade de Deus. Eu sempre falo assim, quando você lê Bíblia, quando você estuda, você se torna uma igreja forte, uma igreja livre, uma igreja liberta. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Eu falei aqui um culto de domingo, porque tem pastores que ele prende a igreja com usos e costumes. Mas o que eu quero é que a igreja conheça a Bíblia, que a igreja lê livros. Então você vai saber como agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, automaticamente você será agradado por Deus. E aí você vai ter liberdade de servir a Deus. A melhor coisa que existe é quando a igreja ela tem liberdade de servir a Deus. É uma igreja saudável. É uma igreja alegre. É uma igreja curada, uma igreja liberta. Sabe, nada te acusa porque você conhece a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, você vai entender, tudo me é lícito, mas nem tudo me
me convém. Então, aí você vê que, muitas vezes, a igreja, ela está presa, porque ela não sabe o que convém e o que não convém. Irmãos, a melhor coisa que existe é sermos livres no contexto espiritual. Eu estava domingo na Santa Ceia, na sede. Antes de sair de casa, eu estava no carro ali, aí ligaram para mim: irmão, olha como é que é gostoso, irmão, o conhecimento. Aí mandaram a mensagem para mim, que eu tinha que ir na casa de um funcionário. Esse funcionário era chefe da engenharia. Era engenheiro, arquiteto, tudo reunido na sala. E na época, quando era o contínuo, eu chegava lá, irmão, eu ficava, que eles não davam atenção, não. Boa tarde, boa noite, ou bom dia, boa tarde. Ele não respondia. Sabe, que ele se sentia o contínuo, office boy, não dava a mínima para você. Aí o cara, todo, para entregar o expediente, eles te tratavam com desdém. E aí, o tempo vai passando. Você tem que estudar, você tem que ler, tem que buscar conhecimento, porque o conhecimento te leva para um degrau mais alto. Ele abre um leque na sua vida de uma forma tremenda. Te proporciona oportunidade que talvez você nunca pensou em ter. Era alguém me pedindo para mim ir na casa desse camarada que era chefe da engenharia, para fazer prova de vida para ele, porque ele já estava praticamente fora de folha de pagamento. Eu estou na Santa Ceia, lá na sede, daqui a pouco me liga de novo, que agora é Hernandes, que é o chefe de todas as áreas, que foi funcionário, não vou falar o nome. Aí, pô, Jesus, tem como tu fazer isso? Pelo amor de Deus. Tá... Oh, caramba, sabe? Olha só, como é que eles estão chegando a mim? Não me dava nem bom dia, nem olhava para mim. Um contínuo, parecia que não era ninguém. Despesado, você chegava lá, eles, sabe, assim como as pessoas destratam um pessoal da limpeza, uma doméstica. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que... E eu, funcionários igual a eles, mas só que eles estão no nível lá em cima. Mas não precisa disso. O que acontece, irmão? Eu falei assim, ó, amanhã, eu não ia nem trabalhar segunda-feira, amanhã eu vou lá fazer prova de vida dele. Mas não é por amor aquilo que eu faço, e o que eu faço abençoa muitas vidas. E é por isso que Deus me deu graça de aprender a fazer isso. Eu tenho liberdade hoje de fazer o que eu faço, está em casa, não está, porque eu procurei estudar dentro do contexto. E chegando na casa dele, irmão, ele falou assim, é um prazer te conhecer. Irmão, mas ele não está maluco, né? Ele sabe quem sou eu. Aquele que ele desprezou muito, o pessoal todo lá. E agora, ele só vai receber o salário dele se eu atestar lá no sistema que ele está vivo. E a folha de pagamento fechava na segunda-feira. Irmão, segunda-feira ele trabalhar, eu não ia nem a pau. Mas eu fui. Que é compromisso e a gente tem sentimento, né? Pessoa que está doente. Aí cheguei lá, irmão. Você vê, né? O camarada, aquela coisa toda, o apartamento dele é desse tamanhozinho aqui, ó, daqui assim. Eu falei, caramba, como é que pode, né? Aí ele assinando, escreveu o nome dele, letra de forma, com maior dificuldade. Faltou todos os documentos. Mas eu vou fazer a sua prova de vida. Irmãos, ninguém é nada. Nós não somos nada e cada coisa acontece com a gente. Hoje eu fui lá para minha mãe. Caramba. Estava falando com o David, né? Eu me sinto muito machucado quando eu vejo a minha mãe do jeito que está. Minhas irmãs já têm, né, a filha, está lá tratando, dando banho e tal. Mas toda vez que eu vou lá, eu me arrebento todinho, vendo a minha mãe, o jeito que está, o rosto dela está tão fininho, irmão.
as pelezinhas dela assim. Ai, caramba, meu Deus do céu. Ai, arrebenta a gente. E às vezes, irmão, nós temos força para buscar, para orar, para dar o nosso melhor para Deus. E nós estamos sempre renunciando o chamado. Sempre fazendo aquilo que queremos fazer. Aí depois, quando acontece determinadas coisas, Deus faça a sua vontade. Já era. Aí eu orei para o Bivaldo. Aí o Hernani me agradeceu. Ontem mesmo mandou uma mensagem de agradecimento. Disse, irmão, estou aqui. Eu ia me aposentar esse mês. Não estou aposentando por causa do trabalho, a missão. Ontem aqui mesmo em casa, né, a moça ligou para mim, Jesus, dá para fazer? Dá, por enquanto estou fazendo. Mas eu vou fazer uma surpresa a todo mundo. Quando ninguém pensar, já estou aposentado. Até vocês aqui, não vou falar mais nada não. Que eu não posso me deixar levar, é por essas coisas de amor, de sentimento de ajudar, que eu preciso me ajudar também. Hein? Queria compartilhar com vocês, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 21. Irmãos, domingo foi muito corre-corre, né? Acabou a luz, o disjuntor estourou, né? Mas trocamos disjuntor, colocamos disjuntor bom. Eu não. O diácono, o pastor Ian e o meu sobrinho. Irmão, se você quer fazer o curso de eletricista, ontem eu acertei com ele. Irmão, quantas pessoas querem fazer? Aí, vou pedir, irmão, me dá um nome. Aí eu vou assim, irmão, está aqui tantas pessoas. Aí eu já conversei com ele, vai ser na segunda, tudo que está para acontecer na segunda quinzena de janeiro. Ah, pastor, eu quero fazer o curso de eletricidade, predial e residencial. Ele vai vir aqui. Ah, eu quero fazer um concurso aqui, um cursinho de redação. Quantas pessoas querem fazer o curso de redação? Tem os pontos principais para você iniciar e terminar a redação. O professor Davi vai estar aqui, de acordo com o número de pessoas. Ah, eu quero fazer um curso de matemática, quero orientação direitinho. Vai estar aqui, professor de matemática. Vai estar aqui dando aula, orientando. Tem que ter o nome de todo mundo. Quero matemática, quero redação, quero alfabetização, preciso me alfabetizar, tenho dificuldade de escrever meu nome e tal, tenho dificuldade para... Ela vão marcar direitinho, para que nós possamos já começar, em nome de... Em nome dos irmãos, já deixei o recado, vou fazer um vídeo agora, passando para todo mundo, e divulga isso aí. Amém? Em nome de... Romanos capítulo 12, verso 21. Vamos ler, eu vou ler uma vez, depois a igreja lê. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o... A igreja agora no 3. 1, 2, 3. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Presta atenção, deixa aí. Projeta para mim, Provérbios capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, verso 3. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, a igreja no 3. 1, 2, 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Então, volta lá em Romanos capítulo 12, verso 21. Então, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Irmão, pressão, é uma batalha muito grande. Eu podia até incluir essa passagem no estudo que eu estou fazendo sobre o buraco. Irmão, o negócio do buraco, eu nunca ouvi falar isso. Eu sei, caramba, onde Deus quer me levar? O que Deus quer falar conosco sobre isso aí? Então, o mal, fala, o mal está em mim, o mal está em você, o mal está em nós. Porque nós somos um ser humano composto de corpo, alma e espírito.
temos sentimento próprio, sentimento da nossa natureza adâmica, que é o primeiro homem, sentimentos gerados pela nossa natureza humana. E esse sentimento, comparado com o sentimento gerado pelo Espírito Santo, são sentimentos do mal. Então é uma guerra muito grande. E muitas vezes o mal prevalece. O mal prevalece. Irmão, quantas pessoas elas desejam ser uma bênção na mão de Deus? Quantas pessoas ela tem um dia, ela foi uma bênção na mão de Deus, viveu o sobrenatural de Deus, experimentou coisas inefáveis no contexto das manifestações de Deus, mas foi envolvida em algumas armadilhas, porque o inimigo ele é sagaz, e ele sabe que o mal está em nós, é a nossa natureza humana. E quantas vezes, irmão, eu me lembro assim, um dia eu peguei o Alci hoje ele me respeita muito, o irmão do evangelista Jarley, meu pai Jesus, e tínhamos lá no morro um barranco desse tamanho, e aqui tinha muita areia, e era uma guerra danada entre a minha família e a família do Jarley, e era briga mesmo. Eu peguei um gargalo de garrafa, botei assim para cima, na direção onde Alci pulava, botei a terra, enterrei, ele pulou ali, irmão. E foi aqui, cortou o nervo aqui. Era do mal, a ponto de eles colocarem um apelido de mapa do inferno. Ai, que coisa ruim. Então, mas era o mal, estava brincando, daqui a pouco vinha o mal e a gente fazia o mal. Então, nós éramos vencidos pelo mal. Pessoas normais, irmão, elas são vencidas pelo mal. Lá no trabalho, na porta dos fundos, já falei isso aqui, tinha um coreano, desse tamanhozinho assim, ele estava assim, ele tinha rede de restaurante, endinheirado, mas ninguém sabia, até que um dia a família descobriu que ele estava ali, chegou com um carrão, com o chofé, pegou ele, levou, deu um banho nele, tratou ele. Ele ficou alguns meses, legal. Daqui a pouco volta o camarada todo escangalhado para lá. Ele estava sendo vencido pelo mal. Quantas igrejas, que a igreja diz amém? Amém? Nós somos a igreja, fala para o teu irmão, você é igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos igreja. Quantas das vezes nós permitimos ser vencido pelo mal? O mal entra de uma forma tão sutil, nos induzindo a praticar aquilo que não é o costume praticarmos após a conversão. E aí, sem querer, eu estava indo de moto buscar as ferramentas para nós desmontarmos aqui, que vamos preparar em nome de Jesus, tapão aqui para destruir essa parede e dar início aos trabalhos lá atrás. Estavam falando que é de uma forma sutil, que o inimigo vem com o mal. Fala, com o mal. O inimigo vem com o... Ele projeta na nossa mente e no nosso coração como uma semente. Você lembra uma vez que eu dei um feijão? Eu dei um feijão para os irmãos e ninguém entendeu. Alguns entenderam, outros não entenderam. Mas na outra semana vim com o meu desse tamanho e o outro nem... Então é dessa forma, aquela semente que o inimigo semeia, através do que a pessoa vê e através do que a pessoa ouve. Então o mal vem de uma forma tão lenta, irmão, tão lenta, que parece que não vai chegar naquele lado, naquele ponto que vai germinar, no ponto frutífero da sua vida, a ponto de ele produzir força a levar aquela igreja a ser vencida pelo mal,
aquela igreja que sempre repreendeu, aquela igreja que sempre foi forte, firme e constante, daqui a pouco ela se vê sendo vencida pelo mal. E Deus, Ele sabe todas as coisas. E agora Paulo fala à igreja de Romanos, e hoje, Pai, fala conosco, através da sua palavra, igreja, CB Viega, meu povo, não se deixa ser vencido por mal. Porque quando nós somos vencidos pelo mal, nós quebramos a aliança com Deus. Quando quebramos a aliança com Deus, automaticamente vamos deixar de desfrutar, enquanto não renovarmos a nossa aliança, todas as promessas que Deus, Ele garante para nós em Cristo Jesus. E tem muita igreja que não percebe que a sua aliança está quebrada. Da mesma forma que o mal entra de uma forma sutil, e quando ele entra, presta atenção, fala, quando ele entra, ele tira a flexibilidade e a sensibilidade espiritual. Um dia eu fui ao médico, né, que eu já falei, uma alergia muito braba, e aí a primeira coisa que o médico da Fiocruz fez é pegar uma coisinha e ficar mandando apertar assim, para ver que eu estava sentindo, não. Outro médico falou assim, tu está com hanseníase. O cara falou que estava com lepra. Tira copo, tira toalha. Aí eu fui para casa. Até que eu sou casado, a Grace era pequena, mas o maior terror psicológico. O mal veio de uma forma terrível. Cheguei em casa quebrado, igual quando quebra, bota água para ferver, aí você pega o macarrão, bota inteiro, você quebra. Quebra, né? Aí, cheguei em casa quebrado. Eu lembrei da Fiocruz, eu tenho amigos na Fiocruz. Carlos Augusto, Antônio Fernandes, ele era superintendente lá da firma, ele passou a ser superintendente da Fiocruz. Eu fui para lá correndo. Fui desesperado. Chegou lá, não podia nem ser atendido, porque para ser atendido lá, você tem que ter um encaminhamento. Hoje é na UPA ou na clínica da família. Mas eu cheguei lá com cara e coragem, me atendendo. A moça mandou tirar a roupa e tal, para ver que tinha lá. Aí pegou um negocinho assim, para ver que tinha sensibilidade, né? Você está sentindo? Aí um pouquinho eu estou. Quando o mal entra na igreja, ela perde a sensibilidade espiritual. Fala, sensibilidade espiritual. A sensibilidade te faz glorificar a Deus num louvor. A sensibilidade te faz chorar. A sensibilidade te faz ser uma pessoa receptiva a uma palavra. Seja de uma criança, seja de um senhor, seja senhora, uma pessoa sem nenhuma cultura, mas está falando pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus está usando aquela pessoa, está em você, vai fazer você entender que está acontecendo algo sobrenatural. E quando a igreja perde a sensibilidade, por mais que esteja o ministrador da palavra, o ministro do louvor, não são. Anjo voando de lá para cá, tem anjo voando nesse lugar, no meio da igreja, em cima do altar, voando e descendo em toda a direção. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjo de Deus. A igreja não percebe nem sente isso, porque ela está insensível. Vamos dizer, está na carne. Porque o mal sufocou o Espírito Santo. Porque quando o mal entra, ele produz o mal. Por isso que fala, ué, cadê roubar aqui, mano? Que é? Quando o mal entra, ele rouba a vida espiritual. Então, enquanto tiver vida espiritual, está produzindo sentimento espiritual. Quem está entendendo, diga amém? Então, a vida que eu tenho, ela vai me produzir atos e ações. Quando eu era o mapa do inferno, eu produzia atos e ações terríveis, a ponto de minha mãe ficar desesperada, a ponto de eu fazer coisas que para mim era normal.
Agora, quando o Espírito Santo está ali, tem vida espiritual, nós praticamos atos e ações que produzem vidas espirituais. Então, quando o mal entra, ele sufoca, porque não tem, no contexto da física, não tem espaço. Minha mão, para me pegar outro microfone, eu tenho que abrir a mão de um. Está me entendendo? Então não existe espaço físico para o Espírito Santo de Deus e para o espírito da maldade na minha vida e na sua vida. Ou teremos que abrir mão para um ou para outro. Nós temos escolhido abrir mão do espírito da maldade e permitir que o espírito da justiça, o Espírito da verdade, o Espírito que bailava sobre a face das águas, o Espírito que atuou na ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito que vai atuar no arrebatamento da igreja, nós estamos permitindo que esse Espírito, ele reina em nossa vida. E é por isso que produzimos fruto do todo mundo junto, fruto do Espírito. Então a Bíblia recomenda, Paulo estava recomendando aos irmãos de Roma: ei, igreja, não se deixa ser vencido pelo mal. Vocês estão dando muita liberdade, estão dando muita ocasião, mas vença o mal com o bem. Permita que o Espírito Santo de Deus, ele venha produzir vida espiritual em vós. E aí, irmão, nós entendemos que quando nós permitimos que esse Espírito da verdade e da justiça, ele reine em nós, nós vamos vencer esse mal que também é da nossa natureza. Esse mal que é da nossa natureza humana. É por isso que temos que nascer de novo. Temos que nascer de novo. Presta bem atenção. Tem que nascer? Então, quando eu nasci, quando você nasceu, quando nós nascemos, fomos gerados no seio ou no ventre da nossa mãe. É uma semente ali do mal, no contexto humano. Pelo pecado, me concedeu a minha mãe. Então agora eu vou produzir o fruto da natureza humana. Agora, me converti. Eu nasci agora não de um ato sexual do meu pai e da minha mãe. Eu nasci agora, você nasceu, nós nascemos de quê? Da água e do Espírito. Então agora, a natureza humana, ela está se associando agora com a natureza divina. Por isso que a Bíblia diz: você está nesse mundo, mas não pertence a esse mundo. Então agora nós precisamos entender que é uma luta constante entre o mal e o bem, que é em você e que é em mim e que é em nós. A nossa natureza adâmica, fala, natureza adâmica. A natureza adâmica é a natureza da desobediência. A natureza adâmica é o quê? Deixa eu aumentar o som no amplificador aqui. A natureza adâmica é a natureza o quê? Desobediente, a natureza pecaminosa. É a natureza do mal. Agora nós fomos gerados da água do Espírito. Por que gerados da água do Espírito? Ouvimos a palavra é água, a palavra é Espírito, a palavra é vida. Então a palavra água, a palavra vida entrou em nós. Automaticamente nós recebemos uma nova vida. Então eu não posso só viver de palavra. E o próprio Jesus falou: nem só de pão vive o homem, assim como também de toda a palavra que vem de Deus. Jó falou: do preceito dos teus lábios eu nunca me apartei, e a sua palavra eu prezei mais do que o meu alimento. Então Jó, ele tinha o seu alimento, arroz e feijão, caviar, que Jó era um grande empresário. E Deus prosperou Jó de uma forma tremenda. Então, Jó, ele declara
que dos preceitos dos teus lábios, a tua palavra, eu prezei mais do que o alimento que tinha na minha mesa. Isso quer dizer, Jó tinha o seu banquete. Como homem natural, ele se alimentava. Como homem espiritual, com a natureza divina, ele se alimentava muito mais ainda. Amém, amém? Então nós, como igreja, temos que nos nutrir de arroz, feijão, macarrão com carne moída, aquele molhinho, aquela azeitona. Caramba, não tem que liberar. Assim como também temos que nos alimentar da palavra, do livro profético, do livro de Atos, que é o livro histórico. Profeta maior, profeta é menor. E tantos outros livros que nos traz vida espiritual. E o que acontece, irmão? Que a igreja, ela tem sido preguiçosa no contexto de leitura. Porque se você entender que a Bíblia, ler Bíblia é alimento, a igreja nunca teve fome. Vou fazer um churrasco ali, sem fome. Estou lá, hein? Vai ter um culto de ação de graça. Estou lá, hein? Porque tem comida material. A igreja está sempre com fome da comida material. Vamos ler Bíblia. Está sem fome. Se a Bíblia, a palavra de Deus, é comida e alimento, então nós estamos vendo que a igreja ela não tem fome da palavra. E quando nós não criamos essa prática, eu estou me distando para os novos convertidos que vai se batizar, que precisa ter desejo de ler Bíblia, irmão. Já pensou? Se a Bíblia fosse um alimento que ela é um alimento que nos faz crescer na graça e no conhecimento. É por isso que tem muita pessoa que está como igreja há muitos anos, não sabe, abre a Bíblia no livro de Ageu, abre a Bíblia no livro de Sofonias, Abacuque, Tito. Acabou o culto e o cara está procurando. Então presta bem atenção. O mal está em nós, como também o bem. Amém ou amém? Fala para o teu irmão, sabe? Você não é pessoa só do mal, você também é do bem. Mas por alimentar tanto mal que há em nós, a gente amaldiçoa mais do que declara uma profecia de edificação, não é verdade? A gente fala, eu quero mais fulano, cai do cavalo. Cai do cavalo para falar, eu quero mais que ele se rebente todinho. Do que ele fala assim, eu quero que você tenha paz. É por isso que hoje eu quase ganhei paz do Senhor, paz seja contigo. É por quê, irmão? Porque o mal tem sido alimentado. O mal tem sido alimentado. Mas o mal tem que ser abortado. Todo instante que ele vier, tentando nos levar da vida para ele. Vença o mal com o bem. Sabe o que é o bem? É a palavra de Deus. É você renunciar àquela fofoca. É você renunciar àquela picuinha. Mano, é negócio de picuinha, né? Às vezes eu vou trazer o significado da picuinha. Aí o irmão aqui falava sempre uma coisa. Aí eu falei assim, falava, faz bem 2 anos. Uma oportunidade de falar para o irmão, não fala mais isso não. Porque isso que você está falando, isso não é real. Isso é especulação. Parece que é, mas não é. Então, nós precisamos entender, se nós darmos vida à pessoa do Espírito Santo em nós vamos vencer o mal em nome de... E quando vencemos o mal, nós vamos reinar em vida. Vamos o quê? Reinar em vida. Reinar em vida não quer dizer que você vai estar isenta de dificuldades. Fala amém. Pronto, agora pode ir. Vai lá no banheiro, faz xixi, vai. Então o que acontece, irmão? A gente não permitimos nos nutrir
Vai ter um montão de pregadorzinho aqui na igreja. Então a gente vai vencer. Sabe que os irmãos não entendem isso porque não lê Bíblia? Está sempre falando, está difícil, estou fraco. Não. Dá vida o bem que existe em você. Vamos ler de novo lá em Provérbios, capítulo 16, verso 3. Que maravilha. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos, irmão. Estabelecido quer dizer estabilidade. Estabelecido vem de estabilidade, estabilidade vem de constância. Então, quando eu confio no Senhor, automaticamente eu vou vencer o mal. Eu não vou produzir. Produzir é você dar vida, né? Ela está produzindo, o que ele escreveu lá no computador, está dando vida aqui. Então eu não vou produzir, através de ato e ação, o mal. Tem muita igreja que não se preocupa com isso. Ela não confia no Senhor. E por não confiar, ela é vencida pelo mal. Então, quando a igreja é vencida pelo mal, o que ela produz? Ela produz o mal. O mal o quê? O mau testemunho. O mal o quê? O mau testemunho. Então, quando eu confio no Senhor, eu vou falar, Deus, ó, as minhas obras, os meus atos, as minhas ações, os meus pensamentos, eu estou confiando no Senhor. Então Deus vai estabelecer, Deus vai criar estabilidade. Uma igreja que não vive tropeçando, uma igreja que não vive oscilando, a igreja que tem o seu pensamento firme e constante no Senhor. Os seus pensamentos serão estabelecidos. Eu penso, desejo honrar o Senhor. Eu penso e desejo ser uma igreja forte que quer morar no céu. Porque o mal ele tem que ser vencido. O mal só é vencido pela igreja que confia no Senhor. Quando a igreja confia no Senhor, irmão, ela nunca vai deixar de ler Bíblia, nunca vai deixar de orar. Sabe uma coisa tremenda que acontece comigo, com os irmãos que têm carro que dirigem? Você está saindo de casa, está dirigindo. Se você esqueceu, ou lembrar que você esqueceu a carteira de motorista em casa, você perde a confiança e a estabilidade. Você fica tão preocupado, vai acontecer alguma coisa, e vai isso, e vai aquilo, porque agora você tem certeza que tu está sem documento ali. Bom, é automático. E você não está nem pensando naquilo, mas daqui a pouco o pensamento vem. É uma instabilidade. Porque você não está alicerçado com a razão, com a verdade, porque você está sem documento. Então, quando a igreja, ela confia no Senhor, ela tem certeza que Deus é aquele que estabelece ela em meio aos pensamentos do mal. Estabelece é que dá estrutura, dá firmeza, dá estabilidade. Eu vou vencer esse mal. Eu quero mandar todo mundo para a caixa prego. Está me irritando. Eu vou chutar o balde. Mas eu sei que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. E não chutará o balde, porque espera a resposta certa de Deus. Amém, não amém? Irmão, porque o mal está em nós. Eu falo, irmão, sabe? Não vou falar aquela palavra que eu falava, não. O que eu falava que era o quê? Quem lembra? Não falo mais, mas não falo mais. Então nós temos o mal em nós. O mal está em mim. O mal está em você. O mal está em nós, a natureza adâmica. Eu faço tudo para não dar uma nota fora. Mas, de repente, mano, eu falo assim, não vou mais, eu vou ser um motorista comportadinho. Aí tem hora que eu, passa. Legal, eu até, caramba, eu estou muito educado, cara, no trânsito. Bom, mas tem hora que misericórdia. Vem um marvado, ele vem com toda a ira do capiloto para fazer o mal e vencer. E eu, de repente, eu me pego sendo vencido pelo mal.
Ainda dou uma olhadinha assim. Aí eu, caramba. Mas não adianta, já está dominado. E quando você está dominado, já era, irmão, perde o freio. Quando está dominado, já era, perde o freio. É por isso que você perde o freio. Quando eu falo perde o freio, você perde a estabilidade. Fala, estabilidade. Aí você passa a ser inconstante. Está entendendo? Diga amém? E nós precisamos, irmão, ser constante. Porque, de repente, naquele momento, que o inimigo sabe que o anjo ministrador, fala, o anjo ministrador, está chegando para ministrar na sua vida uma grande bênção. Todo dia somos tentados. Tinha um louvor que assim, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Sabe esse louvor? 1900 e Verônica, assim. Disse tal de pecado. Irmão, então acontece, a gente não percebe. Mas aí o camarada vem, o mal vem. Aí mexe com a sua estrutura e você quer ser aquilo que Deus tirou de você. Nós fomos transformados, amém, amém? Transformados pelo conhecimento que adquirimos através da palavra. Temos que vencer. Podemos até tropeçar, mas ser vencido não. Podemos até, mas ser vencido não. Amém? Então, que nós possamos confiar. Essa palavra confiar aqui, irmão, essa palavra confiar, ela quer dizer, é uma estrutura. Aquele que confia no Senhor, ele tem uma estrutura. Porque quem é o Senhor que a Bíblia está referindo? O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que tudo pode. Aquele que é e que será eternamente o alfa e ômega, o princípio e o fim, o invencível. Então, quando eu confio nele, a minha estrutura está firmada nele. Mesmo como homem natural, o inimigo vai tentar, eu vou resistir. Tem momentos que vamos tropeçar, mas não seremos derrotados. Amém ou não amém? Não seremos derrotados, vencidos pelo mal. E a Bíblia recomenda que nós viemos vencer o mal. Com o bem, qual o bem? O bem é o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Temos que confiar nele, a nossa estrutura, a nossa base. Que a sua base seja o Senhor. Permaneça nele. E tu verás a glória de Deus na sua vida, nos momentos de provações, de tentações, nos momentos de vendavais. Queria te convidar a colocar sobre os seus pés. No momento de vendaval, de vento, os discípulos ficaram espantados, amedrontados, mas o Senhor estava no barco. Eles confiaram no Senhor. Senhor, não vê que estaremos aqui perecendo? O recurso agora foi invocar o Senhor. Qual é o vento? Qual é o mal que tem tentado te vencer? Eu te convido agora a clamar ao Senhor. Tem um louvor que diz assim: eu sei que não estou sozinho, e apesar das provações, jamais serei vencido. E na hora do perigo, Jesus está bem perto. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu imenso amor. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração, falar com o papai, que nos ajuda a vencer o mal. Vamos fazer oração com a nossa evangelista Kátia Hack. Vai estar orando por nós. Estaremos, após a oração dela, fazendo uma outra oração.
Amém. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Senhor, nessa noite, ó Deus, colocamos a vida, Senhor Jesus, da sua igreja no seu altar. Senhor, sabemos, ó Deus, que sozinhos não conseguiremos, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, tu possa, Espírito Santo de Deus, estar trazendo um renovo, Pai. Independente, ó Deus, das circunstâncias, Senhor, que possa, Senhor, se levantar em nossas vidas, ó Pai. Cremos, Senhor Jesus, que em Ti somos mais do que vencedores, ó Pai. Senhor, que tu nessa noite, ó Deus, tu possa, Senhor Jesus, dar uma unção nova, Pai. Traga, Senhor Jesus, o teu querer, ó Pai, a sua vontade, ó Deus, que possamos colocar nossas vidas diante do seu altar, Senhor. Independente, Senhor Jesus, do dia de amanhã, ó Pai. Independente da dificuldade, ó Pai, que possa, Senhor, se levantar, ó Deus. Cremos, Senhor Jesus, que Tu és o Deus do impossível, Pai. Cremos que Tu, Senhor Jesus, pode todas as coisas, ó Pai. As nossas vidas, Senhor Jesus, estão entregues, ó Deus, em Suas mãos, ó Pai. Porque confiamos, ó Pai. Confiamos somente em Ti, ó Deus, ó Pai. Que Tu venha, Senhor Jesus, fazer, ó Deus, o sobrenatural em nossas vidas, ó Pai. Que nessa noite, ó Deus, a sua igreja, Senhor Jesus, ICB Viega, Pai, possa, Senhor Jesus, ter, ó Deus, a fé renovada, Senhor Jesus. Que eles possam, Senhor Jesus, confiar, Senhor Jesus, entregar, ó Pai, cada causa, Senhor, cada dificuldade, ó Pai, porque eu creio, Senhor Jesus, que o melhor de Ti ainda está por vir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entregando nas Tuas mãos as nossas batalhas, não para que o Senhor venha guerreá-las, mas que o Senhor nos sustenta de pé em meio às batalhas que temos que guerrear, Senhor. Fortalece os nossos braços, fortalece as nossas pernas, amplia, Senhor, nossa visão espiritual. Não permita que, em meio às batalhas e dificuldade, venhamos perder a estabilidade e sermos abalados, Senhor. Mas cria em nós, ó Pai, um espírito inabalável, a certeza que Tu és o Deus que nos ajuda a romper barreiras e obstáculos no dia a dia. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, a Tua igreja, que o inimigo tem gerado nela, ó Pai, uma insegurança. E ela tem falado no seu coração que ela não vai conseguir. Está se entregando, Pai. Mas toma essa igreja pelas Tuas mãos e fala no ouvido dela: igreja, Tu és minhas. Eu não te deixarei. Eu vou te conduzir em triunfo. Que nós possamos entender, ó Pai, que somos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos transformou em morada do Senhor. Nos faz vencedores, ó Pai, na batalha contra o mal. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa gerar essa certeza em mim, em toda a sua igreja, que em todas as lutas nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos aplaudir bem, né, Jesus? Bem forte. Aleluia. A igreja pode tomar os seus assentos. Irmãos, nós estamos cheios de projetos que estamos já prontos para tirar do papel. Mas eu preciso da ajuda dos irmãos. Nós estamos com o formulário de casa de paz. E nós imprimimos aqui, a equipe, 20
acho que é a Verônica não, a pastora Val, eu acho que ela imprimiu 20 ou mais, né? Então, foi 40. Aí hoje, eu peguei para fazer a conta. Sabe quanto tem aqui? 37. Se tem 37, quantos foram distribuídos? 3, irmão. Santa Ceia. Um projeto para crescimento da igreja. Orando, buscando, Deus deu essa visão. Como pode nós fazermos a obra de Deus se nós estamos desinteressados? Sozinho não posso. Eu tenho certeza que desses 7, eu vou sair para entregar. Eu preciso uma entrega a cada um na Santa Ceia, um a cada um, que a gente vai ter mais de 40 pessoas. Se cada um pega um, bom, eu acho que ninguém vai voltar com um de volta para devolver, porque ela tem 200 pessoas que conhece. Será que dentre essas 200, uma não vai querer a casa de paz? Então, se cada um, nós tivemos 50 pessoas tomando Santa Ceia, então sobraria ou faltaria 10. Se cada um dos irmãos pegasse uma só, pega uma. De 50, faltaria 10 formulários. Sabe por que uma? Porque, cara, o pastor mandou pedir uma casa. Eu tenho um mês quase todo para arrumar uma casa, para fazer casa de paz. É um trabalho evangelístico. Caramba, isso não vai me desmotivar. Pastor, eu não consegui casa nenhuma, então faz na minha casa. Está entendendo? Aí hoje eu cheguei, antes da aula para os irmãos, eu fui contar. Aí eu fiz bolinho de 10. 10, 20, 30. Aí aqui tem 7. Fiquei escandalizado. A igreja não está no propósito que eu estou. Não está com a visão que eu estou. Então eu sou pastor errado aqui. Que não é possível. Isso foi tremendo. Mas eu não vou ser deixado a vencer pelo mal. Amém, amém? Eu tenho que ver a palavra. Romanos capítulo 12, verso 21. Bota lá. Isso é o mal que veio para me afrontar. Aí a Bíblia diz: não se deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal. Talvez foi porque estava sem luz, né? O irmão foi embora correndo. Não viu nem o irmão com papel na mão. Eu acho que foi isso. Mas nós vamos estar investindo nessa obra. Amém, amém? Em nome de... Se um de vocês não pegou e quer pegar, procura. Pega um papelzinho para oferecer a casa de paz. Sábado que vem a gente vai ter a invasão do amor de Deus. Eu falei, irmão, vai ter invasão sábado, 3 horas da tarde. Ai, pastor, que calor. Irmão, pressão. Eu não falei nada. Sabe por quê? O jogo do Flamengo, os caras vão para tudo quanto é canto na lua, irmão, do Vasco. Maracanã, sim. Teve um show de não sei quem aí, de outro país aí. A mulher perdeu o emprego. Outro largou o marido, largou a mulher, ficou uma semana na fila do Engenhão, numa lua, sem banheiro. Vou ficar uma semana sem no banheiro? Nem se eu comer goiaba direto. Mas também tem outra coisa para fazer. Né? Aí o cara lá investiu, fez banheiro, botou banheiro químico, mas a pessoa estava lá, irmão. Agora no show da virada, maior calor, a mulher com o nenenzinho aqui, eu fiquei espantado, levou o neném, irmão, sendo espremida, maior calor, para fazer o evangelismo.
Invasão do amor para ganhar alma para Jesus. Mas o projeto não vai ser destruído. Irmão, com todo respeito, quando Neemias começou a edificar o muro, ele tinha adversário, Sanbalate e Tobias. Era de fora. De dentro não tem inimigo. É o inimigo que quer jogar semente do mal para esfriar o coração e tirar a motivação da igreja de fazer a obra de Deus. Tem muita gente que não quer fazer a obra de Deus, que o inimigo não quer que ela faça, não quer permitir que ela seja envolvida naquilo que Deus quer fazer, mas quer envolver Deus naquilo que ela acha que precisa ser feito na sua vida. Aí vamos lá em Lucas. Dai e ser-vos dado. Se você quer receber de Deus, dá para Deus também. Deus precisa de nós. Amém ou não amém? Isso foi, domingo aconteceu duas coisas terríveis. Mas eu não desisto. Tinha aquele desenho. Eu não desisto. A gente não pode desistir. Se eu desistir, Deus me tira daqui. De qualquer lugar. Porque Deus não precisa de homens e de mulheres desmotivadas. Deus precisa de mim. Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Quando nós ficamos desmotivados no contexto espiritual, somos vencidos pelo mal. Porque agora vamos ser motivados pelo mal que há em nós. Mas que a graça de Deus venha superabundar em nossa vida e nunca vamos desistir de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Amém, amém? Amém, amém? Vamos aplaudir bem forte Jesus. Aqui tem a Santa Ceia. Quem não pôde participar da Santa Ceia domingo, vai participar agora em nome de Jesus. Amém? Nós vamos partir para o momento ofertório. Amém? Os irmãos vai passar aí, te dar um envelope. Te dar não, vou te oferecer um envelope. Se você pegar, puder fazer a sua oferta. Amém. Nós vamos acabar o culto aqui, a gente vai tirar isso aqui, ó. Vamos dar arrancada nesse trem aqui. E vamos deixar tudo pronto para nós fazermos a tapu aqui, ó. Para quebrar a parede, a poeira não vir para o lado de cá. E só vitória em nome de Jesus. Hoje eu estava conversando com a minha irmã. Minha irmã era a maior cachaceira, já falei com vocês aqui. Bebia muito, irmão. Perdeu 2 filhos para o crime. Ela se converteu agora. Já tem 3 pessoas que se batizou do trabalho de Casa de Paz. Já tem agora 10 pessoas na Casa de Paz, na casa dela. E a casa dela é pequenininha. A casa da minha irmã é pequenininha lá na grota, lá no morro. A sala dela tem 10 pessoas. Ela está tão motivada, vou fazer lá em cima. E minha irmã é muito doida, sabe? Mas eu fico alegre. Quem era minha irmã? Bebia, mas bebia muito, fumava muito. Eu estou alegre com a obra que Deus está fazendo na vida dela. Muito alegre. Falei, caramba, graças a Deus. O avivamento que Deus está produzindo na vida da minha irmã. E do novo esposo dela, presbítero. Deus deu um presbítero para ela. Amém. Deus abençoe ela em nome de Jesus. Você pegou o envelope, faz a sua oferta. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Pastor, estou sem nenhum centavo. Não tem aqui a chave do Pix. icbviegas123@gmail.com ou o QR Code aí atrás. Seja abençoado em nome de Jesus. Isso. Isso. Vamos fazer para fazer o cadastro, tem o nome dela direitinho. Isso. Fazer Casa de Paz.
pessoas que não vêm à igreja, no prédio, a igreja vai até ela, faz casa de paz na residência dela, vizinho daqui, vizinho de lá. E vamos criar esses núcleos e depois se transformarão em célula para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Queria te convidar a você colocar sobre os seus pés. Vamos agradecer a Deus por essa reunião, pela palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos agradecer a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela manhã, pela tarde, e por esse momento que o Senhor nos proporcionou estar aqui, como igreja reunida, para ser ministrada a Tua palavra. Leva cada um ao seu respectivo lar, dá toda a noite sono tranquilo e abençoada, e uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Bom, amanhã tem rede, amém? Amanhã tem rede de homens, de mulheres, de jovens, e só alegria. Eu acho que eu tinha que conversar com os jovens aqui. Não tinha? Então, enquanto os irmãos estão preparando aqui, eu vou dar uma palavra rapidinho com os jovens ali fora, em nome de Jesus. E não terminar, e tudo na paz.